Naquela manhã de formatura, enquanto eu puxava a beca preta sobre o vestido, recebi uma mensagem que soou mais como um lembrete de débito do que um gesto de carinho. Pode-me ajudar com as contas? Nem um parabéns ou um estou orgulhosa de você, apenas a prova de que minha existência, para minha família, sempre girou em torno do meu saldo bancário. Sozinha em um banheiro emprestado, o espelho ainda embaçado pelo vapor do banho de outra pessoa, subia e descia o capuz da beca, tentando entender aquele silêncio familiar. A dona do apartamento, uma colega de turma que ouviu dizer que eu precisava de um lugar para me trocar, nem perguntou por que eu não estava em casa. Entregou-me uma chave e disse: "Te encontro na hora da cerimônia." Só isso. Minha mãe estava em Paris com o meu irmão Lucas, o mesmo irmão que, apenas um mês atrás, deu de ombros e perguntou: qual é a graça dessa tal formatura, afinal? Eles não tinham esquecido o meu dia especial, lembraram apenas da minha conta corrente. Eu não respondi. Bloqueei o número. Foi o dia em que parei de sustentar o silêncio deles e comecei, em silêncio também, a recuperar meu poder. A beca parecia mais pesada do que deveria, não por causa do tecido, mas por tudo o que ela simbolizava: anos de dívidas, planilhas, aulas noturnas depois de plantões, finais de semana mergulhada em jurisprudência, enquanto todo mundo postava fotos de Branche. Eu entrara na faculdade de Direito aos 28 anos, 4 anos mais velha que a maioria dos colegas, por passar a década anterior em empregos que pagavam o suficiente para cobrir as falhas financeiras dos meus pais. Quando me matriculei, tinha uma economia que meus pares nem imaginavam e um cansaço de ossos que poucos compreendiam. Isso não era uma comemoração, era a linha de chegada que eu escalara rastejando, completamente sozinha. Meu nome é Sofia Whitmore. Naquele dia, eu tinha 32 anos, e aquilo não era um sonho realizado, era pura sobrevivência com um diploma pendurado no pescoço. Desde que me conheço por gente, fui sempre a responsável. Aprendi cedo que pedir ajuda vinha com interesses atrelados, que a gratidão era esperada antes mesmo do favor ser feito e que ser boazinha significava ficar calada. Quando faltava dinheiro em casa, eu fazia horas extras. Quando Lucas precisava de um empurrão, eu reorganizava minha vida. Nunca foi algo dramático, virou rotina. E a rotina segue a gente para o preço que está pagando, até o dia em que resolve parar de pagar. Enquanto ajustava o cabelo diante do espelho, pensei em Lucas. 2 anos mais novo, mas sempre tratado como se fosse o filho exemplar, cujos sentimentos tinham prioridade, cujo talento estava prestes a explodir em sucesso. Nos últimos 10 anos, ele tentou 3 negócios diferentes, bancados por empréstimos que nunca devolveu e pelas remessas que eu mandava, sem um pedido sequer. Para eles, ele era empreendedor. Para mim, bastava ser confiável. Aquela simples diferença entre as palavras guardava tudo o que eu tinha deixado de dizer. Olhei o celular de novo, esperando um "estamos tão orgulhosos de você" atrasado. Não havia nada, nem ligações perdidas, nem mensagens no grupo da família planejando almoço pós-cerimônia. O silêncio não era novidade, mas naquele dia parecia ensurdecedor. Tentei-me convencer de que não era para me abalar, as pessoas se ocupam, voos atrasam, fusos se confundem. Eu lhes contara a data meses antes, mandei lembretes, compartilhei o link do evento. Responderam com emojis de joinha e um entusiasmo vago. Eu transformei aquilo em esperança. E ali, diante do espelho embaçado, percebi que aquela beca não era mais só um símbolo de dívida. Era a armadura que eu mesma forjei, provando que, por mais que insistassem em ver apenas a minha carteira, eu era muito mais do que meus recursos bancários. Era a própria prova de que, quando decidimos parar de pagar o preço dos outros, começamos a reescrever nossa história. Eu sempre preenchi os vazios sozinha. Mas naquele dia, ao abrir as redes sociais, me deparei com uma foto leve e luminosa da minha mãe, marcada pelo Lucas, uma mesa de café em algum lugar distante, croissants dispostos com perfeição ao lado de 2 xícaras fumegantes. A legenda, em letras garrafais, dizia que eles estavam apaixonados por esta idade, Paris. Só que a cidade não importava. Importava o timing, a escolha sem sombra de dúvida, sem sequer pensar em hesitar. Rodei os comentários, amigas da minha mãe enchendo a postagem de corações, alguém perguntando por quanto tempo eles ficariam. Lucas respondeu que talvez estendessem a viagem se o tempo continuasse bom demais para partir.
E era justamente ali meu formatura aconteceria em 6 horas exatas, enquanto eles discutiam aproveitar mais uns dias. Eu me lembrei do riso do Lucas. Na última vez que mencionei minha colação de grau, estávamos numa rara videochamada em família, tão rara que eu até marquei no meu calendário. Disse a data do evento. A minha mãe acenou distraída, olhando para algo além da tela. Meu pai murmurou que legal, querida, e Lucas soltou aquela risada casual, quase um bocejo, dizendo: formatura? Você sobe num palco, recebe um pedaço de papel. Qual a graça? Não parecia crueldade, apenas total indiferença, como se a vida dele não precisasse parar por um discurso ou um diploma. Lá estava eu, de beca pela metade, encarando o celular, um recado frio, sem sequer um oi ou parabéns, apenas um pedido, dinheiro, como se fosse algo rotineiro entregar recursos à filha. Não queriam saber se eu estava nervosa, se já encontrara meu lugar na plateia, muito menos se eu desejava companhia. Só queriam meu saldo. Pensei em quantas vezes respondi ao impulso de agradar, para manter a paz, para ser útil, para esconder minhas próprias falhas. Em quantas conversas financiei com o meu silêncio, apenas me calando. Imaginei uma resposta polida, cheia de explicações, arrumando tudo para que ficasse bonitinho no ponto de vista deles. Conforto imediato, tensão aliviada, expectativas satisfeitas. Só que, cada vez, esse peso voltava mais forte. Até que não suportei mais. Abaixei o celular. Fechei o zíper da beca. Ajustei a gola do jaleco acadêmico. Olhei para mim no espelho e, pela primeira vez, vi alguém que passara uma década inteira sendo conveniente, disponível, apagando os problemas dos outros. Respirei fundo e fiz algo que parecia ao mesmo tempo minúsculo e aterrorizante. Não respondi. Bloqueei o número. O alívio não veio de imediato. Veio, primeiro, uma clareza cortante, quase palpável. Aquele momento, silencioso, só meu, não seria celebrado se eu mesma não o reverenciasse. Eu podia continuar traduzindo negligência em compreensão ou simplesmente parar de participar. Então eu saí do quarto, atravessei a sala e pousei meus pés no corredor, ao som de. As vozes dos formandos ecoavam pelo ar, risadas soltas, famílias reunidas, o clique incessante das câmaras. Vi um pai ajeitar a borla do cabelo da filha, os olhos úmidos de orgulho. Vi uma mãe alisar, com dedos trêmulos, dobras invisíveis na beca do filho, falando apressada, como quem tenta segurar as próprias lágrimas. Eu, porém, me sentia deslocada, por um instante sem nenhum ponto de apoio. Logo descobri que, sob essa sensação, havia algo bem mais firme que o orgulho. Era a minha decisão inabalável. Aquela formatura não era palco para exigências de afeto nem para cenas dramáticas. Era o momento de perceber um padrão e recusá-lo, de negar o rótulo de amor para certos gestos. Era escolher não me explicar até a exaustão. Na fila que serpenteava rumo ao auditório, o meu celular vibrou no bolso. Não olhei. Sabia que o silêncio não duraria. Sabia que fariam tentativas, ligações vindas de números diferentes, mensagens disfarçadas de preocupação, pressão revestida de razão. Não fazia ideia de até onde chegariam nem quais adjetivos diriam de mim quando eu não cedesse. Mas, pela primeira vez, tinha certeza de algo. Aquele silêncio lhes custaria muito mais do que dinheiro. Menos de 5 minutos após bloquear o número da minha mãe, o primeiro toque surgiu na tela enquanto eu esperava a minha vez. Número desconhecido. Deixei cair na caixa postal. A chamada voltou a insistir. E, em seguida, pipocou uma notificação num app de família que eu mal usava mais, criado por insistência dela anos atrás, e que se resumira a virar vitrine para artigos sobre as empreitadas de Lucas. Você está bem? Por que não atende? Cadê o parabéns? Cadê o orgulho? Nenhuma saudação, só o espanto de eu não estar disponível. Afastei-me um pouco, o som das famílias, os formandos ansiosos, tudo ficou ao redor, distante. Vi uma mãe prendendo uma flor de tecido na beca da filha, enquanto o pai filmava cada gesto. A adolescente revirava os olhos, mas sorria. Desviei o olhar e, no bolso, o telefone continuava a acender, vibrar, me chamar, agora com impaciência constante.
Eles não se desesperavam por não me encontrar, se angustiaram porque o ritual fora quebrado, porque o silêncio não fazia parte do acordo invisível que, até então, mantinha todos sob controle. Veio, então, um e-mail da minha mãe. Não transforme isso em algo sério, Sofia. Vamos comemorar depois. Depois, como se o orgulho fosse um evento adiável, como se eu fosse um compromisso que se remarca sem custo. Fixei os olhos nessa única palavra e percebi o velho mecanismo mental girar, pronto para justificar. Talvez ela tenha mesmo precisado ir a Paris, talvez a esteja exagerando, mas, aos 32 anos, essa engrenagem emperrou pela primeira vez. Hoje, ela não conseguiu transformar decepção em entendimento, dor em paciência, esquecimento em nada para se ver aqui. Hoje, ela parou. Naquela manhã, meu pai interrompeu a conversa com um tom quase distraído. Você sabe como seu irmão precisa desta viagem. É só uma cerimônia, só uma formalidade. Aquilo soa mais pesado do que qualquer outra coisa que eu já ouvira até então. Anos de esforço e sacrifício reduzidos a um item de protocolo, algo que pessoas educadas frequentam caso não tenham outros planos. Enquanto as palavras ecoavam na minha mente, lembrei-me do verdadeiro significado daquela viagem para o Lucas. Durante meses ele falara sem parar sobre fazer contatos em Paris, sobre investidores que pretendia convencer, sobre como aquela poderia ser a viagem capaz de impulsionar de uma vez por todas seu negócio de consultoria. Desde antes de eu ingressar na faculdade de Direito, nossos pais bancavam aquele sonho. E eu também, de forma silenciosa, contribuía sempre que podia. Há tempos eu nem sabia mais exatamente quando deixava chegar em suas mãos, porque olhar para aqueles números me provocava um nó na garganta que eu me recusava a nomear. Foi aí que algo se encaixou dentro de mim. Não era raiva, era reconhecimento. Eles não estavam diminuindo minha formatura por não entenderem seu valor, mas por puro incomodo. Liguei o celular, esperando outra mensagem inútil. Desta vez, era do Lucas. Você sabe como a mamãe está estressada. Ela conta com você. Não havia um desculpa ali, nenhuma referência ao fato de eu estar prestes a receber meu diploma de Direito, depois de 4 anos equilibrando estudo e trabalho e mandando dinheiro para casa todo mês. Ele se apresentava como pacificador, o cara que vinha apaziguar a situação entre mim e as circunstâncias, como se aquilo não fosse um ciclo que sempre lhe beneficiou. Desliguei o telefone e entrei no auditório. Sentei-me, com o aparelho virado para baixo no colo, enquanto famílias cochichavam, apontavam e registravam tudo em fotos. À minha frente, uma mãe abraçava a filha, ajustando o cabelo com mãos trêmulas, lágrimas corriam antes mesmo da cerimônia começar. Vi um lampejo de dor e deixei passar. O celular vibrou outra vez. Era minha mãe. Você vai mesmo fazer isso hoje? Depois de tudo o que fizemos por você? A gentileza havia se transformado em acusação. Foi ali que, em lembranças nítidas e breves, revi momentos específicos. O dia em que enviei dinheiro sem que ninguém pedisse, só porque era esperado. Meu aniversário de 25 anos, quando dividi o meu bônus ao meio para socorrer o Lucas, logo depois de seu primeiro empreendimento ter fracassado, cada Natal em que trabalhei em vez de viajar, só para não onerar demais a conta dos voos. Percebi, naquele instante, que não existia escolha para mim além de cumprir meu papel de amortecedor, aquela filha sempre pronta para aceitar sacrifícios que outros julgavam supérfluos. A formatura prosseguiu, 1000 diplomas foram chamados, aplausos ecoaram. Eu permaneci sentada, segurando firmemente o cabelo, mas sentindo que, por dentro, havia muito mais a ser reivindicado do que um simples parabéns. Naquele dia, senti novamente o peso de todas as vezes em que engoli meu próprio desconforto. Cada vez que permaneci em silêncio, mesmo achando tudo injusto, porque reclamar significava trazer mais tensão para casa. A paz sempre vinha quando eu concordava, bastava eu traçar um limite e a atmosfera se contorcia nervosismo. Não havia mistério no padrão. Quando eu pagava, tudo se acalmava. Quando eu me calava, eu era madura. Quando hesitava, emocional. Eles nunca pediam ajuda por necessidade, mas porque sabiam que eu jamais diria não. A cerimônia começou com aquele ritual familiar. Chamavam um nome, o aplauso subia e descia feito onda, e eu estudava cada gesto dos meus colegas. Vi-os atravessar o palco, recebi flashes de câmaras, ouvi gritos de viva, e vi cartazes coloridos e buquês de flores. Uma família até segurava, um a um, as letras que formavam o nome do formando, como se fosse um balé coreografado.
Quando meu vez chegou, levantei, caminhei até o centro do palco e recebi a pasta com meu nome. Sorri para os fotógrafos, não de alegria, mas por instinto. O reitor apertou minha mão e disse parabéns. Por um breve instante, deixei a sensação de dever cumprido me invadir. 4 anos trabalhando em tempo integral, estudando noite após noite, e eu havia terminado entre os 15% melhores da turma. Mal me sentei, o celular vibrou. Lucas, você pode ligar para ela? Ela está muito chateada. Não houve sequer um parabéns ou um vamos comemorar depois. Só o pedido de sempre, restaurar o equilíbrio que eu mantinha sozinha. Então fiz algo que nunca havia ousado, abri meu aplicativo bancário. As mãos firmes, percorri a lista de transferências automáticas. R$ 400 de ajuda com o aluguel, 150 para o aquecimento lá de casa, 200 de um empréstimo temporário que já rolava há 3 anos. No total, 750 por mês, mais do que eu mesma pagava de aluguel no meu estúdio, mais do que o valor da minha própria mensalidade na faculdade. Desativei a transferência automática. Bloqueei o acesso à conta secundária que eu criara para emergências eternas. Cancelei aquele débito marcado como até as coisas se ajeitarem, uma expressão que virou sinônimo de infinito. Não avisei ninguém, não pedi desculpas. Fechei o app e tranquei o celular. Lá fora, a formatura chegara ao fim, abraços, lágrimas, sorrisos. Eu me desvencilhei discretamente da multidão, caminhei até o estacionamento. O sol ainda quente batia no meu rosto, o céu estava tão limpo, tão azul, um presente perfeito de primavera. E meu telefone permaneceu finalmente em silêncio. Durante quase 10 minutos, meu telefone explodiu em chamadas perdidas, correios de voz e mensagens acumuladas umas sobre as outras, cada tom mais urgente que o anterior. Você mudou algo. Me liga agora. Isso não é brincadeira. As palavras de Lucas, antes calmas, soavam agora tensas. O que você fez? Não conseguimos acessar a conta. E as da minha mãe, afiadas como lâminas. Isso não está certo, Sofia. Você não pode simplesmente desaparecer assim. Desaparecer. Como se minha presença invisível ao longo dos anos tivesse sido confundida com visibilidade. Eu não respondi. Fiquei sentada dentro do carro, observando famílias carregarem cadeiras dobráveis nos porta-malas, vendo balões balançarem ao vento, a vida seguindo em frente sem esperar pela minha explicação. As mensagens continuavam chegando, cada vez mais rápidas. A paciência havia-se esgotado, dando lugar a algo muito próximo do medo. Eles não estavam acostumados com esta versão de mim, a que se recusa a justificar cada passo, a que muda sem pedir permissão. Quando tirei o carro do estacionamento, meu celular vibrou de novo. Ignorei. Achavam que tudo girava em torno de uma cerimônia, sem perceber que eu já havia abandonado meu papel antigo. O silêncio que se seguiu durou mais do que eu esperava, mas não da forma que eu gostaria. Pensei que, se parasse de responder, o burburinho se acalmaria sozinho, que as pessoas se entediariam e seguiriam adiante. Em vez disso, aquele silêncio virou um vazio aberto, pronto para ser preenchido. A primeira mensagem não foi dos meus pais nem do Lucas, mas de uma prima com quem eu falava 2 vezes por ano, em encontros de férias, trocando amenidades sobre o clima e o trabalho. Ela não estava zangada nem acusatória. Soou quase gentil. Oi, ouvi dizer que as coisas estão meio tensas em casa. Você está bem? Fiquei encarando a tela mais tempo do que deveria. Havia algo inquietante naquela calma, na facilidade com que ela assumia uma verdade que eu jamais proclamara. Como ela soube que havia tensão? Quem lhe contara? E, mais importante, qual versão da história havia chegado até ela? Nas horas seguintes, as mensagens se multiplicaram, nomes diferentes, números diferentes, mas todas repetindo a mesma ladainha. Sua mãe está muito chateada. Ouvi dizer que você e sua família não estão se falando. Espero que tudo se resolva. Em nenhuma delas se mencionava minha formatura, Paris ou o pedido de dinheiro por mensagem, detalhes que já haviam sido apagados como notas de rodapé irrelevantes. O que restava era uma narrativa limpa e portável, tensão sem motivo, mágoa sem contexto. E, de repente, percebi, com um aperto no peito distante de qualquer crise de pânico,
que minha família não esperou para escutar minha versão dos fatos. Eles foram na frente e contaram a deles primeiro. O conto familiarmente conhecido da filha que mudou, tornou-se distante, que deixou o sucesso subir à cabeça. As mensagens se misturavam umas às outras, repetindo as mesmas frases em nuances ligeiras, como um eco de uma história já escrita antes mesmo de eu ter chance de falar. As vozes preocupadas ecoavam ao meu redor. Estamos-te achando diferente. Sua mãe só quer consertar as coisas. Foi aí que entendi. Não se tratava de coincidência, mas de uma coreografia silenciosa, um enredo meticulosamente tramado para viajar bem pelos corredores da família. Eu não estava magoada, estava fria. Não estava impondo limites, só havia mudado. Depois da faculdade de Direito, aquela frase, "Você não é mais a mesma", começou a ressoar como um diagnóstico apressado, trocado entre pessoas que nunca se dispuseram a me examinar. Alguém disse que meu pai reclamou, "Ela acha que é melhor que todo mundo agora que tem um diploma." Outro assegurou que minha mãe já não me reconhecia mais, que eu não era mais a garotinha que ela criou. Minha formatura, o evento ao qual simplesmente não compareceram, transformou-se em prova não de esforço ou resiliência, mas de ego inflado. Foi nesse instante que percebi, minha conquista jamais fora neutra em seus olhos, sempre fora um peso, um lembrete de que eu podia desviar do papel que me haviam atribuído. Enquanto eu cumpria meu posto de sempre, a filha confiável, a amiga presente, a ajudante incansável, tudo estava bem. Mas no minuto em que usei meu conhecimento para questionar aquele arranjo, o diploma virou ameaça. O relato que circulava sobre a viagem de Lucas para Paris era cuidadosamente moldado. Ele estava estressado, sobrecarregado. Não teve intenção alguma com o timing da viagem. Paris vira-se ali não como escolha dele, mas como um infortúnio, algo que aconteceu enquanto minha formatura era flexível, algo que poderia ser celebrado em qualquer momento. A narrativa foi construída de forma a alijar responsabilidades, a não ser eu, claro. Não se tratava de má interpretação ou de sentimentos feridos, mas de controle. Manter um sistema em que minha disponibilidade era assumida e minhas ausências, desautorizadas, precisavam ser explicadas antes que despertassem suspeitas. Não precisavam que eu falasse, apenas que todos aceitassem sua versão de mim, uma versão que justificava seu comportamento sem que tivessem de mudar. Meu silêncio, então, deixou de ser algo que reagissem, passou a ser preenchido, substituído por uma versão de mim tão repetida que se tornou verdade. Senti o impulso de corrigir tudo, mandar uma longa mensagem detalhando datas, valores, conversas, quase como quem se prepara para um julgamento. Mas sabia que cairia na armadilha, qualquer defesa seria encaixada na narrativa deles como prova da minha estabilidade emocional, da minha sensibilidade excessiva, da minha incapacidade de deixar para lá. Percebi, enfim, que não estava disposta a debater em um terreno onde eu sempre sairia derrotada. Por isso, não postei nada, não enviei explicações nem recibos quando alguém me procurou. Respondi de forma simples, tranquila, sem pressa ou tom defensivo. Obrigada por perguntar, estou bem. Recusei-me a encenar o papel que esperavam de mim, nem a filha arrependida voltando ao convívio familiar, nem a vilã irada confirmando cada acusação. Sem minhas reações, o enredo perdeu fôlego. Não havia mensagens revoltadas para encaminhar, respostas dramáticas para citar, provas do monstro que insistiam em pintar. As pessoas não se voltaram contra a minha família, simplesmente deixaram de se envolver. Pararam de perguntar, de compartilhar detalhes, de alimentar aquela história com o mesmo entusiasmo. O que era sólido começou a mostrar rachaduras, pequenos momentos em que nada fazia sentido. Isso foi suficiente para desacelerar tudo. No silêncio que se instalou, compreendi o perigo mais claramente. Meu silêncio não me trazia de volta ao rebanho, mas roubava deles o controle. E quando alguém perde o controle, não fica apenas em silêncio, tende a reagir. A mudança foi sutil, quase educada, aquela pausa que finge respeito somente para se recompor antes do próximo ataque. Por uma semana, nada. Depois 2. Eu sabia que aquela quietude não era rendição, tinha o mesmo peso de uma porta trancada por fora. Quando, enfim, eles voltaram a falar, não havia preocupação ou confusão, havia ordens. Frases começando com "o que você precisa fazer", já passou do limite, isso está nos envergonhando e já que as pessoas estão questionando menos, é hora de enterrar isso de uma vez. Minha mãe escreveu, "Me liga hoje à noite. Precisamos discutir como seguir em frente."
Não perguntaram como eu estava ou se eu queria conversar. Disseram, simplesmente, que eu estava sendo irracional e fazia tudo durar tempo demais. As palavras caíram com aquela familiaridade que me fez enrijecer, o tom que usavam quando achavam minha obediência inevitável, a resistência só um incomodo temporário. As ligações passaram a vir de números que eu não reconhecia, as caixas de mensagem lutaram sem dar trégua. Era o sinal de que a estratégia suave tinha falhado e começava a próxima etapa, deixar de fingir que se tratava de um mal-entendido e assumir que eu era um problema a ser corrigido. Atendi apenas uma vez, não para me explicar, mas para ouvir como agora moldavam a narrativa. Do outro lado da linha, encontrei a voz serena e contida do meu pai, aquele a quem recorriam nas crises mais sérias, acreditando que bastava falar para impor obediência. Ele começou com um suspiro contido, isso tudo foi longe demais. Desde o momento em que a notícia vazou, fui recebida por uma enxurrada de acusações disfarçadas de preocupação. Você está envergonhando a família, diziam, enquanto minha mãe mal pregaria o olho há semanas. É isso que você quer? E então, com a frieza de quem profere um verdito, meu pai concluiu: sua mãe te criou melhor do que isso. Não era um elogio. Era um atestado de fracasso, a prova de que eu havia quebrado um pacto silencioso. Em nenhum momento ele perguntou o que realmente acontecera. Em vez disso, decretou que meu silêncio era abandono, minhas fronteiras, punição e meu diploma, fruto de vaidade desmedida. A simples ideia de eu ter-me valorizado virou motivo para justificar a minha crueldade. Parecia que estudar e reconhecer o próprio valor era sinônimo de achar-se superior ao resto do mundo. Minha mãe entrou na dança com cartas eletrónicas carregadas de sacrifícios antigos, mencionando anos inteiros em que abriram mão dos próprios sonhos para me amparar. Cada mensagem terminava com o mesmo suspiro resignado. Tudo isso exigia uma retribuição que você parece não enxergar. Eu abri mão de oportunidades por sua causa, ela escreveu. Deixei a carreira pelos seus estudos e recebo isso em troca? Eu sentia, em cada linha, a certeza de que, cedo ou tarde, eu voltaria ao lugar de antes, como se isso fosse natural. Mas aquela versão minha, obediente, conciliadora, sempre disposta a encolher-se em prol da paz, já não existia. Quando eu achei que não poderia piorar, apareceu Lucas. Desta vez, ele não se colocou como um mediador sensato, mas ergueu um escudo em torno da mãe. Você sabe como ela é, aguenta um pouco mais, você é forte. Em outras palavras, minha resistência virava combustível para mantê-la no trono. A mesma força que eu havia construído ao longo dos anos era argumento para me cobrar ainda mais disposição. Minha resiliência deixava de ser virtude e passava a ser um recurso a ser explorado. O que mais me impressionou não foi a raiva, essa transbordava sob a superfície. Foi a confiança com que tentavam manter o controle da narrativa. Era como se meu silêncio sequer existisse, como se a única falha fosse o fato de eu não ter voltado atrás. Quando não respondi, as palavras se afiaram, xingamentos velados de egoísta, ingrata, trocando qualquer traço de empatia por pura frustração. Já não era mais uma interpretação benevolente dos eventos, era franqueza crua, não soubera cumprir meu papel. Foi ali, naquele instante de tensão, que enxerguei algo que até então eu preferia ignorar, o quanto as máscaras caíam no mesmo segundo em que ousavam questionar sua autoridade. A doçura se desfazia num sopro, dando lugar a um desprezo gelado. Compreendi, enfim, o padrão repetido pela vida inteira, o controle sempre vinha travestido de carinho. E, por mais que tentassem, não era mais possível voltar a fingir. Eu já não caía nessa armadilha. Até então, eles não se importavam até que eu ergui o muro. Enviei uma única mensagem, fria e direta, sem explicações ou desculpas. Não vou discutir dinheiro. Fim de papo. O silêncio que se seguiu durou menos de um segundo. Em seguida, veio uma enxurrada de respostas, tão rápidas quanto furiosas, como se tivesse desmascarado de uma vez só toda a conveniência daquela relação. Eu quase podia sentir o pânico nos dedos que tremiam ao digitar. As mensagens não buscavam entendimento nem ofereciam reaproximação. Queriam restaurar o sistema que sempre funcionara a favor deles, acesso livre a mim, às minhas economias, ao meu tempo. Não era a reconciliação que lhes interessava, mas sim retomar o poder. Não respondi, não suavizei, não cedi nem uma vírgula.
Expliquei a mim mesmo que qualquer justificativa reabriria as portas que eu acabara de fechar. Quando a raiva deles definhou, deu lugar a algo mais perigoso: o silêncio tenso antes do golpe. Na manhã seguinte, meu celular despertou com um alerta bancário automático. Em geral, esses avisos me fazem bocejar, mas, desta vez, o texto gelou meu estômago: acesso de usuário autorizado modificado. Eu ainda estava meio atordoado, mal tinha aberto os olhos. Pensei ter lido errado, me sentei, esfreguei os olhos e conferi de novo. A mensagem não mentia. Abri o aplicativo com o peito apertado. Não era erro do sistema, nem mal-entendido alguém, em algum segundo obscuro, alterar permissões nas minhas contas. A frieza daquele ato me bateu como um tapa na cara. Por um instante, questionei minha firmeza. Eu realmente acreditara que, ao desenhar minha linha em tinta firme, eles a respeitariam. Que família não ultrapassaria certos limites? Mal sabia eu quanto me enganava. Enquanto encarava a tela, veio à tona uma lembrança remota. Numa outra fase da vida, quando confiança ainda soava segura, eu permitira acesso limitado às minhas finanças só para emergências, dera o aval, ideia da minha mãe. Na época, parecia um gesto de cuidado. Agora, percebia que fora uma armadilha fina, tecida aos poucos, até se tornar fechadura pronta para ser trancada do lado de fora. Eu ainda me lembro de quando decidi facilitar o acesso ao meu dinheiro, caso a família precisasse de ajuda com as contas, enquanto eu ainda estava na faculdade. Parecia o mínimo que se fazia entre parentes, um gesto de confiança, um saldo extra disponível em situações emergenciais. Na minha cabeça, eram apenas permissões silenciosas, chaves que eu entregava sem pensar e depois me esquecia que existiam. Mas, de algum modo, aquelas chaves voltaram a ser usadas agora, sem que eu sequer percebesse. Quando tentei traçar um limite claro, usando palavras. Eles ignoraram minhas palavras e avançaram com ações. Foi só então que entendi: para eles, meu dinheiro nunca foi realmente meu. Era um recurso comunitário, guardado temporariamente na minha conta, disponível para ser puxado na hora em que aparecesse uma necessidade, ao menos era assim que eles viam. Minha mãe me ligou pouco depois. A voz soava seca, até aliviada, como alguém falando do término de uma tarefa tardia. Só queria avisar que já pagamos as contas, ela disse. Você não estava respondendo às mensagens, deve estar ocupada. Tudo certo, não precisa se preocupar. Quando perguntei o que isso significava exatamente, não houve hesitação, nem um pedido de desculpas, só a certeza rotineira de quem acredita estar agindo dentro dos próprios direitos. O dinheiro só estava parado lá, completou ela. E você não estava usando. A frase caiu como um tapa. Minha estabilidade financeira, construída com trabalho duro e disciplina, transformada em argumento para justificar a apropriação do que eu chamei de minha reserva. Meu pouquinho de conforto virou prova de que eu suportaria a perda numa boa e que, portanto, não valia a pena questionar. Naquele instante, recebi a mensagem do Lucas. Imediatamente, veio o mesmo tom condescendente. Você está exagerando, é só algo temporário. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Não é como se tivéssemos roubado sua grana, é dinheiro de família. Em poucas linhas, ele disse exatamente o que eu já pressentia. Na cabeça deles, meu consentimento era apenas um detalhe secundário, algo lindo de se pedir, mas facilmente ignorável. Chegou o momento, breve, mas definitivo, em que todas as dúvidas desapareceram. Não se tratava de mal-entendidos, estresse ou falha na comunicação. Ninguém tromba de propósito na própria linha que não existe. Eles ultrapassaram meu limite de propósito, confiantes de que eu acabaria perdoando ou aceitando a situação. Não gritei, não exigi explicações, não fiz ameaças. Uma parte de mim se acalmou tão fundo quanto o silêncio antes da tempestade. Em vez de reações impensadas, passei a agir com foco. Comecei a fazer ligações silenciosas e metódicas, primeiro para o banco. Passei horas pendurada no telefone com especialistas em sistemas financeiros, pessoas treinadas para entender cada detalhe e fechar portas com precisão. Enquanto esperava na linha, repetia a minha história, confirmava a minha identidade, assinava documentos e respondia às mesmas perguntas de segurança. Era exaustivo, enfadonho, mas, ao mesmo tempo, profundamente esclarecedor.
A cada formulário preenchido eu recuperava um pedaço de mim, cada senha trocada, cada usuário autorizado excluído, cada conta isolada. Como se eu estivesse construindo muros onde antes havia corredores livres. Não compartilhei nada com a família. Não era vingança, mas uma necessidade. Anunciar meus movimentos só convidaria mais resistência. Eu tinha exaurido o direito de negociar minha autonomia. Quando, finalmente, desliguei, minhas mãos estavam firmes como não haviam estado o dia inteiro. A consistência que vem de reconquistar territórios, mesmo os que nem sabíamos ter perdido. De imediato, meus dispositivos tremeram sob a enxurrada de mensagens. Primeiro raiva, depois confusão, em seguida pânico. Por que você fez isso? Como vamos acessar? Ligue agora. Você está nos traindo. Logo as acusações deram lugar a súplicas por explicações. Em nenhum momento falaram de limites ou respeito, apenas o desespero bruto de quem perdeu algo que julgava indispensável. No meio desse turbilhão surgiu uma mensagem inesperada, de alguém fora da família, um simples "Você está bem?". A diferença de tom me paralisou por um instante. Havia ali apenas preocupação genuína, livre de expectativas e de acusações. Foi então que enxerguei como o desequilíbrio era óbvio para quem quisesse ver. As desculpas de mal-entendidos e sentimentos feridos não sustentavam mais aquela reação desmedida. As rachaduras na fachada que tanto zelavam estavam escancaradas. Recusei-me a responder, não ofereci nenhuma garantia de paz. Sabia que qualquer afago suavizaria a dura realidade que precisavam encarar. Quando o frenesi deu lugar a um silêncio tenso, percebi que algo irreversível havia ocorrido. Eles ultrapassaram o limite da negação plausível e agora só restava admitir, mesmo que relutantemente, a força dos meus gestos. Sentei-me, exausta e determinada. Retomar meu poder tinha um preço que eles nunca me perdoariam. E o silêncio que reinava era estranho, não era alívio, tampouco paz. Era uma respiração contida por tempo demais. Ali entendi o que realmente acontecera. Não era a aceitação do outro lado da linha que eu ouvira, mas chamavam àquela fase de recalibração, uma trégua espontânea, tomada por quem perdera um poder e agora buscava outro. Dias inteiros passaram sem uma única ligação, sem uma palavra escrita, nem que fosse um pedido ou uma acusação. O silêncio, porém, tinha peso, não soava como abstinência, mas como um jogo secreto de reorganização, as peças cuidadosamente reposicionadas num tabuleiro que eu acabara de virar. Continuei minha rotina com uma atenção renovada. No escritório de advocacia onde eu começara como associada júnior, respondia e-mails, mantinha a cabeça baixa, aprendia o compasso daquele novo universo. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim permanecia em alerta, sintonizada numa frequência que suspeitava ser a calmaria antes da tempestade. Famílias como a minha não cediam controle, adaptavam estratégia. O primeiro golpe chegou disfarçado de preocupação. Foi uma mensagem rápida da minha mãe, despretensiosa, nada sobre dinheiro, fronteiras ou invasões de privacidade. Apenas ando dormindo mal. Seu pai está com a pressão mais alta do que há anos. Não se preocupa com o que essa tensão faz a ele? Nenhuma cobrança explícita, apenas uma culpabilização sutil que me revirou o estômago. De repente, eu não era mais quem se protegia, mas a causadora do suposto adoecimento dele. Quando meu pai ligou, a voz soou impassível, no tom exato que ele usava para transformar serenidade em sentença. Estou desapontada em você, Sofia, disse. Não foi assim que te criei. Falou que minha mãe merecia mais, que não esperava que eu me tornasse tão fria, que filhos que amam seus pais não agem como estranhos. Cada frase era um bisturi, silenciosa, precisa, letal. Ele não perguntou o que havia acontecido, nem quis saber por que eu me afastei. Detalhes eram irrelevantes. O que importava era restaurar a hierarquia moral em que meu lugar era bem abaixo deles, obrigada a acalmar e a obedecer. Pouco depois, veio o ataque do Lucas. Suas mensagens haviam perdido a neutralidade de antes. Sem rodeios, ele me atribuiu responsabilidade total. Nossa mãe chora todos os dias por sua causa. Ela mal consegue comer. Seu pai nem fala no seu nome sem desabar.
Vale mesmo a pena? No enredo dele, não havia formatura nem viagem a Paris, nenhum limite respeitado ou invasão digital, apenas a minha recusa transformada em crueldade. E assim a pressão subiu de tom não num confronto único, mas num gotejar constante. Cada mensagem, cada ligação, ajustava de novo as peças do tabuleiro, puxando-me sempre para a mesma armadilha, a de sentir culpa por ter erguido os meus limites. Eu me via afogada em uma enxurrada de mensagens que chegavam dos mais variados cantos e em horários inexplicáveis. Cada texto trazia o mesmo tom misto de preocupação e cobrança, como se me enredassem em fios invisíveis, simpatia embutida em exigência, carinho camuflado em insistência. Não se tratava de argumentos convincentes, mas de um bombardeio sutil, incessante, pensado para me desgastar pela repetição. Veio primeiro a tia distante, aquela com quem eu mal trocava duas palavras, afirmando que rezava para que a gente se reconciliasse. Logo depois, um amigo da família mandou um longo desabafo sobre a brevidade da vida e o arrependimento que eu sentiria se mantivesse essa distância. Até minha avó, a mãe da minha mãe, mulher com quem eu conversava talvez uma vez por ano, escreveu um cartão à mão, cheio de esperanças de que eu voltasse a enxergar o que significa família. Nenhuma dessas vozes sugeria realmente entender o que eu sentia ou porque tomei minhas decisões. Em vez disso, repetiam a mesma pergunta em versões ligeiramente diferentes. Quando você vai consertar isso? Quando tudo voltará ao normal? Quando você vai reassumir o seu lugar nesse arranjo confortável para eles? Foi aí que a estratégia se revelou. Não era um clamor por paz, tampouco um convite à conversa genuína, era uma ferramenta de controle para me empurrar de volta ao lugar de onde eu saíra. Decifrar aquele padrão não anulou a dor, mas mudou a forma como cada mensagem caía. Deixaram de ser flechas perdidas e viraram instrumentos transparentes de pressão. Cansado de reiterar respostas a quem não estava disposto a me ouvir, tomei uma atitude inédita e assustadora. Escrevi uma única mensagem, breve e clara, no grupo da família. Sem rodeios, sem emoção à flor da pele, apenas um limite bem delimitado. Dizia que eu precisava de espaço, que não participaria de conversas marcadas por cifras ou culpa e que esperava respeito por essa decisão. O silêncio que se seguiu foi surpreendente, a ausência de resposta de alguns e com mais alto do que qualquer justificativa. Outros, no entanto, atacaram com pressa e fúria, revelando rachaduras na frente unida que tentavam manter. Foi nesse momento que entendi de vez. Estabelecer meu próprio ritmo e traçar meus próprios limites não me afastava apenas dos outros, mas me aproximava de mim mesmo. Pouco antes, a máscara de preocupação havia sido aceita por todos, até que, num instante, a dinâmica do grupo se transformou. Vozes se sobrepuseram, tons se afastaram. Pela primeira vez, vi o quanto custara manter alinhado aquele enredo compartilhado e como ele era frágil assim que exposto ao ar livre. Não respondi ao turbilhão que se seguiu, o recado já estava dado. À medida que o barulho diminuía, tornando-se hesitante e incerto, uma estranha calma se instalou em mim. A tentativa de me desmontar emocionalmente não alcançara seu objetivo, não me empurrou de volta à defensiva, à culpa ou às desculpas. E esse fracasso deles, de certa forma, foi tão marcante quanto qualquer confronto. Sentado com essa certeza, entendi que um ciclo chegava ao fim e outro se iniciava. As armas que usavam havia anos, a chantagem emocional, a culpa, o medo, se esgotaram. Eles teriam de inventar novas estratégias para tentar retomar o controle. Mas eu já não era o mesmo de antes. Enquanto a confusão ao redor rareava de vez, percebi uma mudança interna. Meu mindset não se rompeu nem se endureceu, apenas se recalibrou como um mostrador que gira lentamente até encaixar em outra posição. Pela primeira vez, meus pensamentos cessaram de girar em torno do que sentiam por mim e começaram a se organizar em torno do que realmente acontecera. Pareceu-me inútil continuar a perguntar por que faziam aquilo ou reviver diálogos procurando meus erros. Parei de ficar acordada até tarde me acusando por ser severo demais ou cogitando se um simples pedido de desculpas tornaria tudo mais leve. Resolvi lidar com aquilo como me ensinaram a enfrentar problemas de verdade, sem melodrama, apenas com fatos.
Abri um documento novo e montei uma linha do tempo. Nada poético, nada defensivo, só datas e ações. O dia da minha formatura, as fotos de Paris que chegaram sem nenhuma explicação, a mensagem pedindo dinheiro, as palavras que minimizaram o meu feito, as alterações não autorizadas nas minhas contas, a campanha coordenada de pressão quando o meu acesso foi bloqueado. Ver tudo escrito assim, sem margem para tom ou intenção, me trouxe uma clareza inesperada. O turbilhão emocional se transformou em algo concreto, palpável, que eu podia enfrentar sem me perder. A seguir, direcionei meu olhar aos fios financeiros que me mantinham atada há muito mais tempo do que eu percebera, as transferências recorrentes, os acordes em aberto, as promessas feitas de forma tão casual que nunca mais as revi, porque, às vezes, dizer sim parece mais fácil do que dizer não. Foi aí que criei uma planilha organizada com cada compromisso, cada débito, cada sim mal pensado, disposto em colunas limpas de emoção. Eu nunca tinha percebido o tamanho do rombo até abrir aquela planilha antiga. Ali estavam listados todos os pagamentos que eu fizera nos últimos 5 anos, as transferências mensais, os pedidos de emergência, os empréstimos que jamais foram quitados, as contas que cobri porque alguém estava desempregado ou passando por um momento difícil. Quando somei tudo, senti meu coração disparar mais de $60.000. Era mais do que muita gente ganha em um ano. Um valor que daria de entrada numa casa ou garantiria segurança financeira. E eu tinha entregado cada centavo, pedaço por pedaço, sem nunca ter visto o quadro completo. Folha a folha, entendi porque ninguém reclamava, não havia formalidades, contratos ou prazos combinados. A confiança que eu inspirava tinha se tornado um substituto para acordos escritos. Não existia expectativa firme de reembolso, apenas a segurança de que eu apareceria toda vez que surgisse um problema. A verdade se impôs com uma simplicidade desconfortável. Eles não dependiam de mim porque fossem incapazes, mas porque eu tinha me tornado previsível demais. Eu estava ali sempre. E essa certeza me tornava indispensável. Foi então que enxerguei o quanto Lucas, em especial, aproveitava essa folga que eu oferecia. Cada empresa falida, cada investimento arriscado, cada escolha de vida dispendiosa nunca lhe custara nada. Eu era quem absorvia as consequências. Percebi que não precisava confrontá-lo em um drama público, bastava eu mesma sair daquela posição de seguro. E foi o que fiz, silenciosamente. Abri novas contas bancárias, automatizei minhas economias, elaborei um orçamento que finalmente priorizava o meu futuro, contribuições para a aposentadoria, fundo de emergência, parcelas do meu empréstimo estudantil, tudo adiado por anos em nome dos outros. Não avisei ninguém. Não fiz discursos grandiosos. Só mudei o sistema por baixo, removendo as peças que ligavam a minha estabilidade às expectativas deles. Nos primeiros dias, nada aconteceu, quase duvidei da minha decisão. Mas sistemas viciados seguem adiante por inércia até descobrirem que as velhas engrenagens já não estão lá. E então vieram as mensagens, confusas, ansiosas, checando se eu estava bem, se havia algum erro, tentando entender porque as transferências não caíam mais como antes. Foi o sinal de que tudo começava a mudar. Este mês a transferência não caiu. Teve algum problema, Sofia? Você não mandou o valor de sempre. Está tudo bem? A mensagem da minha mãe havia perdido certeza de antes, substituída por um tom hesitante que denunciava o medo de perder o controle, ainda que ninguém soubesse exatamente como nomear aquela inquietação. Li aquelas palavras sem o impulso automático de me justificar. Pela primeira vez, foi libertador apenas observar, sem reagir. Meu silêncio não tinha mais o propósito de me proteger de mágoas, mas de blindar a estratégia que eu vinha construindo em segredo. Até então, o silêncio me apavorava, eu o via como abandono ou escalada. Agora, ele servia para algo maior, um espaço onde minhas respostas não precisavam se encaixar nas expectativas deles. Fora daquele núcleo familiar, percebi pequenas fissuras se abrindo no mundo. Colegas e conhecidos começaram a me tratar de maneira diferente. Perguntas suaves e um ar de incerteza onde antes havia convicção. Alguns me olhavam sem a confiança que costumava acompanhar meu nome. Naquele instante, entendi que reputação não se perde num grande escândalo, mas se desgasta quando as histórias deixam de fazer sentido. Não ofereci explicações nem corrigi ninguém. Cada justificativa me puxaria de volta para o enredo que eu já não queria mais atuar.
Preferi reforçar meus novos limites pela consistência silenciosa, não pela discussão. A cada dia sentia o equilíbrio se inclinar a meu favor, mesmo no silêncio. Uma mudança sutil mas inegável no jogo de quem esperava quem. Eles ainda acreditavam que eu reagiria, que minha mudez era apenas uma pausa antes da rendição. Esse equívoco foi a prova mais clara de que meu movimento dera certo. Enquanto eles aguardavam o retorno da versão familiar de Sofia, eu já operava com regras totalmente novas. Quando a força dessa consciência se assentou por completo em mim, soube, não havia mais volta. Não por raiva ou ressentimento, mas porque o tabuleiro mudara de lugar e eles nem perceberam que eu já não estava mais nas peças que me haviam designado. Por um breve período, permiti a mim mesma acreditar que o pior havia passado, não porque me sentisse feliz, mas porque a pressão se transformara numa espécie de alívio disfarçado. A casa, de repente, ficou estranhamente silenciosa, como um lugar onde uma tempestade acabou de passar, deixando destroços que ninguém ainda examinou. As mensagens diminuíram, as ligações cessaram, o olhar atento e avaliador esfriou o suficiente para que eu respirasse sem esperar um novo golpe. Não me senti alegre, mas senti estabilidade. E estabilidade pode ser traiçoeira quando você viveu tempo demais no caos. Caminhei pelos dias com aquele ar de calma vigilante, repetindo mentalmente que era isso que limites saudáveis deviam oferecer, uma dor surda onde antes havia ardência, um vazio onde nada exigia resposta imediata. Foi justamente então que chegou a mensagem, não dos meus pais, não de. Nunca imaginei receber uma mensagem tão reconfortante e ao mesmo tempo tão invasiva, vinda de quem eu menos desconfiava, minha tia Ruth. Ela era a caçula dos irmãos da minha mãe, sempre distante das intrigas familiares. Enquanto eu crescia envolta em tensão e sussurros de aparências, Ruth parecia um refúgio seguro. Morava a 3 estados de distância e, quando aparecia, levava consigo um sopro de leveza. Lembro-me dela me entregando $20 na minha formatura do ensino médio com um sorriso bem-humorado. Não é para contas, é só para você se divertir. E dos telefonemas curtos, mas certeiros, todo o dia do meu aniversário, mesmo quando meus pais esqueciam. Aquele aperto de mão no meu punho trêmulo durante o funeral da avó, ao sussurrar: você não precisa ser sempre forte, querida. Às vezes, permita que outro carregue o peso. Foi esse momento, quando me senti realmente vista, que me fez confiar nela. Por isso, quando vi o nome dela no visor do celular, meu coração se aqueceu, como se, de repente, eu não estivesse tão só. O recado veio todo cheio de cuidado. Oi, querida. Estou pensando em você. Sua mãe disse que as coisas estão tensas por aí. Está tudo bem? Espero que esteja se cuidando. Se quiser conversar, estou aqui. As palavras não acusavam, mas carregavam uma suposição oculta: eu era o problema a ser resolvido. Respondi com cautela, nem hostil nem acolhedor. Obrigada por perguntar. Estou bem. Só precisava de um tempo. Foi aí que as rachaduras apareceram. Pequenas, quase imperceptíveis, mas presentes. Ruth sabia detalhes que eu não mencionara a ninguém, mudanças em minhas finanças, decisões silenciosas que tomei nos últimos meses. Quando perguntei, de leve, como ela estava tão a par de tudo, ela deu de ombros. Ah, você sabe como é família, né? As pessoas falam. Todos só querem o seu bem. E, naquele momento, ficou claro, meus limites já haviam sido vasculhados, filtrados e repassados, para depois voltarem a mim bem embrulhados, como se eu precisasse ser consertada para que o mundo voltasse ao normal. Naquele instante, senti o chão tremer sob meus pés. Ela não perguntou se eu estava magoado, ofendido ou desrespeitado, nem quis saber o que eu tinha a dizer. Seu único interesse era descobrir quando eu finalmente pararia de complicar as coisas. E então veio a sentença que mudou tudo. Sofia, querida, acho que você devia deixar isso para lá. Guardar mágoas não é saudável. A paz vale mais do que estar certa. Eles continuam sendo sua família e família perdoa, é o que fazemos. Fiquei imóvel. Na minha cabeça passaram os $20 no envelope de aniversário, o telefonema no meu dia, o aperto de mão discreto no funeral. Cada gesto minúsculo havia alimentado em mim uma fantasia. Alguém, em algum canto daquela família, de fato me via, reconhecia o peso de sempre ser a pessoa confiável, tomaria meu lado quando fosse necessário.
Mas a verdade chegou como um banho frio. Ela me viu, sim, só que não me escolheu. Aquela segurança que eu sentia ao lado dela era condicional, dependia da minha disposição em engolir todo o desconforto alheio. No instante em que deixei de absorver a tensão, passei a ser eu a fonte do incomodo. E a lealdade, então, mostrou seus limites. Ela não me odiava, não duvidava da minha força ou da minha inteligência. Simplesmente não queria lidar com o desconforto de reconhecer o que acontecera. Preferiu o caminho mais fácil, pedir que eu desaparecesse em silêncio. Não reagi, não tentei persuadi-la. Algo em mim sabia que qualquer argumento seria apenas repetir o mesmo enredo com personagens diferentes, eu explicando, falando sozinha para quem já decidir o final. Respondi, com educação, obrigada por lembrar de mim. Agradeço o carinho, mas preciso seguir meu caminho. E, quando a conversa acabou, fiquei ali, diante do silêncio que se instalou. Era mais denso do que os silêncios de antes, porque trazia o som de uma porta se fechando sem que eu soubesse que ela ainda estava aberta. Revi todas as vezes em que me disse que a tia Ruth era diferente, coloquei esperança naqueles gestos mínimos e percebi, eu vinha contando uma história que precisava acreditar, pois a alternativa era uma solidão que eu temia suportar. Nos dias seguintes, não houve anúncio nem cena dramática. Afastar-me não foi um ato de revolta, mas de clareza. Parei de enviar notícias, deixei de responder às raras mensagens, permiti que o vínculo se esvaísse, do mesmo modo que soltamos algo que, finalmente, compreendemos não ser o que pareceria. O corte foi cirúrgico e exato bastante para não provocar reação imediata, apenas um desvanecer gradual que falava mais alto do que qualquer explicação. Foi ali que entendi o quão pequeno fora, desde sempre, meu verdadeiro círculo de segurança, quantos se beneficiavam do meu papel de mediadora, quanto conforto minha quietude gerava nos outros, sem jamais me garantir a proteção que imaginei. A traição doeu não porque. Fiquei pasma não apenas no nível intelectual, mas porque tudo aquilo desmontou a última ilusão que eu ainda nutria, a crença de que, em algum ponto daquela rede familiar, haveria alguém disposto a escolher a verdade em vez do caminho mais fácil quando realmente importasse. Quando essa esperança se desfez, algo novo tomou o seu lugar, um mapa afiado, mais fiel ao sistema em que eu vivia mergulhada, revelando não apenas minha própria família, mas toda a estrutura ao redor que dependia da minha conformidade para seguir funcionando sem solavancos. Ver aquilo com clareza não me enfureceu, tornou-me firme. A clareza tem um poder peculiar de reduzir as decisões ao essencial. Compreendi, de uma vez por todas, que esperar compreensão de quem precisava me manter pequena era um jogo perdido e que a solidão escolhida, consciente, era muito menos perigosa do que pertencer a um grupo que me exigia sumir. Quando o peso daquela revelação alcançou meu peito, o caminho à frente parecia estreito, mas sólido. Ora, tudo o que viesse a seguir teria de ser construído sem a garantia enganosa de lealdades condicionais, pois, se a lealdade exigia meu desaparecimento, ela nunca existira de fato. Depois da última fissura, o silêncio se impôs. Eu não aguardava nada para preenchê-lo. Foi assim que soube que chegara ao ponto mais baixo sem me despedaçar. Não havia mais em mim nenhuma parte à espreita de um resgate, nenhum instinto a acreditar que bastaria explicar-me de novo para ser compreendida. Cessei de oferecer contextos, de traduzir minhas escolhas em explicações feitas sob medida para aliviar o desconforto alheio. Nesse recuo tranquilo, não houve drama ou colapso, apenas um espaço claro e vazio onde antes viviam as expectativas. Não era tristeza do tipo que as pessoas retratam como algo aflitivo e arrebatador. Era uma quietude lúcida, plana, como um lago sem vento, que nasce quando aceitamos de vez que implorar justiça a um sistema injusto é desperdício de energia. No dia a dia, eu cumpria minhas tarefas, falava apenas quando preciso e mantinha minha vida contida. Não era por me esconder, mas porque não restava mais nada a provar. Havia, no meu time, uma mulher chamada Margaret. Estava na casa dos 50 e tantos, cabelos grisalhos que ela nunca se incomodava em tingir e usava óculos de leitura eternamente empoleirados na testa, como se tivesse esquecido deles ali. Trabalhava na empresa havia 23 anos e era famosa por falar tão direto que deixava qualquer um desconfortável. Sócios a respeitavam, associados temiam-na, os mais novos ou a adoravam ou a evitavam a todo custo. Passei meses dividindo projetos com Margaret e nossas conversas limitavam-se a atualizações e prazos. Ela não era afável, mas também não era fria, apenas estava ali, eficiente, observadora e absolutamente alheia a conversas fiadas.
Não perguntava sobre o fim de semana, nem comentava o clima, não lembrava aniversários, nem tomava a iniciativa de organizar festinhas de escritório. Ainda assim, notava tudo. Quando alguém começava a chegar mais cedo, a sair mais tarde, quando a qualidade de um trabalho despencava, quando alguém parava de rir nas reuniões. Numa tarde, nos esbarramos na copa. Eu fitava o café pela 10ª vez, mas nem via a xícara, estava perdida em pensamentos. Margaret, quieta do meu lado, simplesmente ficou ali, como sempre estivera, presente. Quando Margaret se acomodou na cadeira à minha frente, senti um sobressalto. Você anda mais quieto do que o normal, ela comentou, sem esperar resposta, apenas constatando um fato. Ergui o olhar e respondi, com voz contida, coisas de família. Margaret assentiu devagar, sem pressionar, sem oferecer aquelas sugestões enfeitadas de boa vontade. Em vez disso, soltou, coisas de família têm um jeito de te seguir até o escritório, não é? Não era pena, era empatia de quem já carregou seu próprio fardo. É, realmente. Eu tentei encerrar o assunto. Estou lidando com isso. Ela me olhou longamente. Imagino que sim. Pegou o café e voltou ao trabalho. Nas semanas seguintes, acabamos num ritmo quase silencioso, poucas frases trocadas na copa, comentários rápidos sobre projetos em comum, perguntas de trabalho que, de vez em quando, tangenciavam assuntos pessoais. Lá fora, ninguém notaria algo parecido com amizade, mas entre nós estava-se tecendo um entendimento discreto, sem necessidade de ensaios ou apresentações. Então veio o dia em que Margaret me encontrou no lance de escadas. Eu não havia planejado aquela fuga, só precisava me afastar da mesa, do celular, do zumbido de tensão que me grudava. O escritório estava em festa, um novo cliente de peso, bolo na sala de conferências, abraços e brados de vitória e quando pelos corredores. Minhas expressões permaneciam frias, incapazes de acompanhar o clima. Aproveitei a bagunça para subir até um patamar deserto, sentar-me no concreto frio e olhar para o nada. Foi quando a porta se abriu e ela apareceu. Não perguntou se eu queria companhia, não se desculpou por entrar. Chegou, sentou-se um degrau abaixo de mim, encostada no corrimão, e disse, simples, fala. E eu falei. Falei sobre a formatura que deveria ter sido motivo de orgulho, mas ganhou contornos de culpa. Sobre Paris, sobre a mensagem pedindo dinheiro, sobre a invasão nos meus dados bancários. Contei sobre a tia que se virou contra mim, sobre a orquestração para me pintar como vilão de uma história que só eu tentei evitar. Soltei tudo de uma vez, sem amenizar, sem pedir licença, sem desculpas pelo peso das palavras. Quando terminei, o silêncio reinou por instantes. Lá de cima vinha o som abafado das celebrações, risadas misturadas a estalos de canecas batendo. Margaret permaneceu imóvel, absorvendo cada detalhe. Então, virou-se para mim e disse, então, não estão chateados por te perder. Estão chateados por não terem mais controle sobre você. Parecia uma chave girando numa fechadura antiga. É diferente, ela continuou. As pessoas confundem sempre, acham que raiva é sinônimo de carinho. Mas a ira por ter acesso não é luto pela sua ausência. Uma é sobre elas, a outra, de fato, seria sobre você. Senti algo mudar no peito, não era bem alívio, mas um reconhecimento. Ela olhou para mim com firmeza e disse, você não está errada em se proteger. Quem diz que limites resfriam relacionamentos nunca precisou erguer um para sobreviver. Não havia nenhuma sugestão de que eu recuasse, nenhum convite gentil para enxergar tudo pela ótica da família, nenhuma pressão para suavizar meu posicionamento por causa das aparências. Na ausência de expectativas, descobri algo que não sentia havia meses, um chão firme debaixo dos pés. A conversa durou uns 20 minutos e, em seguida, voltamos ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Ela não mencionou mais o assunto, a menos que eu abrisse o jogo, não me tratou diferente diante dos colegas, nem pregou aos 4 ventos ser minha aliada. Ainda assim, algo havia mudado. Nas semanas seguintes, Margaret passou a me incluir em reuniões antes restritas a uma turma fechada. Comentava meu nome a pessoas influentes, indicou o meu trabalho num projeto que elevou a minha visibilidade na firma. Não era um favor escancarado, nem alarde, apenas uma palavra no momento certo, no ouvido certo.
Apresentou-me a um parceiro de longa data, dizendo que eu valia a pena ser conhecida. Nada de espetáculo, nada de encenação heroica. Ela simplesmente abriu espaço onde eu não existia. Foi aí que entendi o que era suporte de verdade. Não era reafirmação contínua nem análise emocional sem fim. Não era alguém dizendo que eu estava certo e meu adversário errado. Não era validação ou vindicação, tudo o que eu buscava de forma inconsciente. Era, sim, meu julgamento sendo considerado legítimo sem que eu tivesse que justificá-lo a toda hora. Era ser vista como pessoa completa, não como problema a ser consertado. Naqueles novos cenários, ninguém perguntou como iam as coisas em casa ou se eu planejava fazer as pazes. Queriam saber minhas ideias, meus objetivos, minha disponibilidade. Tratavam-me como adulta capaz de decidir minha própria vida, algo que minha família jamais fez. O contraste foi sutil, mas profundo. Em paralelo, lá na minha família, algo também mudou. Não percebi um comunicado oficial, só o silêncio que se instalou. A reação que eles sempre provocavam simplesmente deixou de acontecer. Nas poucas mensagens que eu recebia, a confiança habitual se deu lugar a um leve constrangimento, como se eles notassem que as antigas alavancas de controle não produziam mais os resultados de antes. Não fiz festa por isso nem contei os dias. Meu foco transferiu-se para onde minha presença era bem-vinda sem condições, onde meus limites não eram entraves, mas fatos a respeitar. Naqueles lugares descobri que não precisava me encolher nem fingir coragem, podia simplesmente existir. E essa simplicidade soube mais forte do que qualquer argumento que eu já apresentara. Percebi, enfim, que a diferença entre espectadores e aliados não está na intensidade das palavras, mas na disposição de suportar o desconforto pelo bem do outro. A verdade, decidi, valia mais do que uma paz imposta às custas do meu próprio silêncio. Durante anos, minha família desejara apenas sossego. Precisavam que eu engolisse a tensão para que o sistema doméstico continuasse a funcionar sem solavancos. Foi um amor regado a condições, um apoio cheio de amarras. Até que apareceu Margaret e, com um gesto simples, tratou-me como a adulta que eu já era capaz de tomar minhas próprias decisões. Isso bastou. Eu não precisava que todos acreditassem em mim, bastava uma única pessoa que não me exigisse desaparecer. Quando o momento da virada finalmente chegou, não havia mais espaço para raiva nem sede de confronto triunfante. Veio, em seu lugar, um silêncio sereno e quase desconcertante, aquele tipo de calma que nos invade quando já fizemos as pazes com nossas escolhas e não precisamos mais de aplausos externos. Meus dias passaram a transcorrer com precisão quase cirúrgica. O trabalho era feito, os e-mails respondidos, os planos traçados sem dar margem às emergências alheias ou às expectativas dos outros. Acordava, seguia a minha rotina e percebia que minha família havia deixado de habitar o ruído de fundo dos meus pensamentos. Não porque eu os ignorasse, mas porque, de fato, não faziam mais parte da engrenagem que movia minha vida. O espaço que antes ocupavam foi reaproveitado e organizado em torno dos meus próprios sonhos, e não mais das necessidades eternas deles. Foi aí que, pela primeira vez em anos, olhei para mim mesma e me perguntei: o que eu realmente quero? Não o que ajudaria alguém, não o que manteria a paz, mas aquilo que daria sentido à minha própria existência. Como eu desejava viver? Onde queria estar? Que tipo de laços eu queria cultivar? As perguntas soaram estranhas, como um idioma esquecido que reaprendi em silêncio. Compreendi então que a vingança mais estrondosa não é a fúria, mas a indiferença sabiamente estruturada. Não houve alarde, nem ultimatos. Não mandei mensagens explicando cada fronteira erguida. Simplesmente deixei de fazer as transferências automáticas, encerrei as despesas recorrentes e me desvencilhei, sem alarde, daquele apoio que por tanto tempo parecia inquebrantável. Não escrevi cartas de despedida, apenas permiti que a ausência do dinheiro substituísse a previsibilidade de antes. A reação não demorou. Vieram telefonemas, mensagens apressadas, perguntas disfarçadas de incerteza: será que houve um erro? Porque não chegou o depósito? Você poderia conferir seu banco? O tom, agora, era de preocupação fina, quase disfarçando o pânico. Pela primeira vez, enxerguei a dependência com clareza, não como uma falha de caráter minha, mas como uma falha estrutural, mascarada pela minha cumplicidade durante anos. E, nesse instante, percebi que não precisava responder a nada. Bastava manter minha decisão.
Meu silêncio tornou-se minha resposta definitiva. Sem necessidade de negar ou explicar, eu apenas parei de falar, e isso, por si só, desmontou qualquer alavanca que ainda tinham sobre mim. Eles não entraram em pânico porque eu dissesse um não, ficaram desnorteados porque eu não dissera nada. Sem minha participação, sem um roteiro para me encaixar, sem um enredo que mantivesse seu senso de controle, toda a coordenação interna começou a rachar. Soube depois, por meio de conhecidos em comum, que foram horas de discussões acaloradas. Cada membro da família tentava empurrar o problema para o outro, adaptando explicações conforme o público. Aquela confiança costumeira se dissolvia em incertezas, enquanto tentavam administrar o estrago sem a minha velha presença como amortecedor. Fora daquele círculo fechado, já não havia provas visíveis da estabilidade que eu silenciosamente sustentava. Projetos de Lucas foram reduzidos. Meu pai e minha mãe mencionaram cortar despesas, talvez vender a casa. Até nossa tripulação de férias pela Europa acabou cancelada, sem estardalhaço, apenas um afrouxar gradual de aparências que fez surgir olhares curiosos de quem sempre soube. Padrão Whitmore. Eu, porém, permaneci acima desse escrutínio, protegido pelos novos espaços em que entrei. Ali, meu valor não era o que eu oferecia aos outros, mas o que eu mesma carregava. Era um mundo em que o meu nome tinha peso próprio, desvinculado da história familiar. Fui tratada com consideração genuína, recebendo responsabilidades e respeito sem amarras. A diferença ficou ainda mais nítida quando, num evento de trabalho, aquele tipo de networking em que minha presença era indispensável, Margaret acabou sendo chamada a responder pelos Whitmore. Num pequeno bate-papo, surgiram conhecidos de longas datas que, ao ouvir meu sobrenome, olharam para Margaret à procura de explicações. Sem mim ali para preencher as lacunas, a versão deles desmoronou em contradições. Ah, ela está ocupada com trabalho. É fase, você sabe como é a juventude hoje em dia. Ninguém os confrontou de frente, mas deu para sentir o constrangimento no ar, aquele desconforto que toma conta quando uma história não se sustenta mais. Mais tarde, Margaret me contou com sua simplicidade habitual. Eles ficaram sem graça. Não sabiam dizer porque você não estava lá. E foi nesse instante, tranquilo e revelador, que percebi o poder do meu silêncio. Um poder que eu havia cedido há tanto tempo e que agora, finalmente, retornava às minhas mãos. Nos dias que se seguiram, a sensação de alívio era quase tangível. A humilhação que antes me pesava já não me pertencera e nem mesmo precisava dizer uma palavra. Eles se delatavam com as próprias falas, revelando a dependência que tinham de mim. Soube das últimas fofocas por meio de terceiros, mas, em vez de satisfação, senti a confirmação de algo maior. O sistema corrupto finalmente se mostrara por depender tanto de mim. Lá atrás, quando tudo começou, eu era a primeira ligação, a solução automática, o recurso invisível que sustentava tudo nos bastidores. Aos poucos, notei que meu papel havia mudado por inteiro. A ausência de cobranças me trouxe um silêncio limpo, sem culpa ou dúvidas. Foi aí que compreendi, não fora vingança, mas minha vida que eu retomara. Havia recuperado a agência que, por anos, concedera de bandeja. Eles só perceberam isso quando o alicerce que dependia de mim já fora dissolvido. Em pé, diante do futuro que construía sozinha, entendi o que era poder de verdade. Não era impor dor, mas reencontrar a si mesma, criar autonomia. Pela primeira vez, eram eles quem precisavam de mim e não o contrário. Então, numa tarde de terça-feira, chegou o teste que eu sabia que viria. Uma elegante carta com letras em dourado anunciava o casamento do meu primo dali a 3 meses. Meu nome estava escrito em caligrafia cuidadosa, como se nada tivesse mudado, como se aquelas pausas não tivessem sido rupturas. Segurei o convite, virei-o em minhas mãos. Papel cartão creme, letras em relevo, um laço delicado fechando o envelope. Um casamento tradicional para pessoas que acreditam em coisas tradicionais, unidade familiar, aparências e o ritual de fingir que está tudo bem. Não havia desculpas nem qualquer menção aos meses de afastamento. Era um convite que exigia retorno ao tabuleiro para que cada um retomasse sua velha posição. Em poucos dias, vieram as ligações de parentes distantes, rostos que não apareciam havia meses, ressurgindo com a mesma pressão sutil. Você é tudo o que a sua mãe tem. Não vai querer se arrepender, não é, Sofia? Será que não dá para resolver isso? A vida é curta, Sofia, família é para sempre.
Palavras escolhidas a dedo, sem acusação explícita, mas carregadas daquele convite implícito: voltar sem questionar, abrir o acesso sem cobrar responsabilidade. Percebi então, com clareza cristalina, que a família aguardava não um reencontro genuíno, mas o retorno da velha engrenagem. Que eu me encaixasse no papel de sempre, silenciasse minhas dúvidas, me tornasse de novo o pilar invisível por trás de tudo. E foi nessa hora, segurando o convite, ouvindo as vozes insistentes, que confirmei meu novo poder: dizer não, manter o espaço conquistado, decidir meu próprio caminho, mesmo que isso significasse permanecer fora da festa, intacta e livre. O casamento da minha prima não era apenas uma celebração de amor, era um referendo familiar. A família inteira aguardava a prova de que a ordem tinha sido restaurada, de que a filha pródiga voltara para casa e de que qualquer sombra de conflito havia ficado para trás. Minha presença seria o carimbo oficial desse tudo bem, minha ausência, um manifesto irrefutável. Pensei no preço de concordar em ir, as conversas superficiais com parentes que deliberadamente ignoravam o meu lado da história, os olhares de pena e as falas cortadas quando eu me aproximasse, as perguntas disfarçadas de carinho, mas feitas só para arrancar informações, a exaustiva atuação de normalidade enquanto todos esperavam a desabar. Imaginei-me sentada ao lado da minha mãe, fingindo que nada irreversível tivera acontecido. Imaginei meu irmão Lucas iluminando o salão com seu sorriso fácil e lembrei que tinha sido eu quem financiara a sua liberdade. Pensei no discurso do meu pai, celebrando os valores da família e dizendo como era importante permanecer unidos, enquanto seus olhos passavam por mim como se eu fosse invisível. Logo em seguida, pesou o custo de não ir, a versão que contariam sobre o meu afastamento, capaz de reforçar todas as conclusões que já haviam tirado a meu respeito. O papel que me reservavam no mito familiar, a fria, a ingrata, aquela que não quer deixar mágoas para trás. Então me perguntei, o que eu realmente quero? Nem o que os deixaria confortáveis, nem o que provaria meu ponto, nem o que satisfaria algum senso abstrato de justiça. O que eu, de verdade, desejava? A resposta veio suave, sem alarde: eu queria paz. Não a paz que exigisse meu silêncio e minha obediência, mas uma paz genuína, conquistada ao não mais arranjar minha vida para caber nas expectativas deles. Escrevi à minha prima uma mensagem simples, sincera: parabéns pelo noivado. Desejo toda a felicidade. Infelizmente não poderei estar presente, mas espero que seu dia seja tudo que você sonhou. Em seguida, mandei outra à minha mãe, sem tom de acusação, apenas clareza: não estarei no casamento. Desejo melhor à família, mas não estou pronta para esse encontro. Espero que entenda. A resposta chegou em minutos. Não me confrontaram diretamente, apenas contornaram minhas palavras, falando de como aquela distância era desnecessária, de como todos sofriam. Você vai perder o casamento da sua prima, escreveu minha mãe. Isso vai te acompanhar para sempre, Sofia. As pessoas não esquecem. Eles não negaram o meu pedido, simplesmente o ignoraram. E, naquele instante, minha escolha se cristalizou não como um duelo entre misericórdia e crueldade, mas entre misericórdia e poder. Entendi que optar pelo poder não significava punir ninguém, mas me recusar a sangrar para que os outros se sentissem inteiros. Não fechei a porta de vez. Não cortei laços com violência. Apenas deixei as coisas onde estivessem, sob meus próprios termos, sem mais permitir que fossem o centro das minhas decisões ou a régua para medir meu valor. E, pela primeira vez em muito tempo, senti o alívio de respirar leve. O casamento foi e se foi. No sábado seguinte, calcei minhas botas e me lancei numa trilha que há meses me atraía. Era daquelas caminhadas que exigem toda a atenção, trechos íngremes, trechos pedregosos, mas que, a cada curva, presenteiam você com paisagens de tirar o fôlego. Desliguei o celular, guardei-o na mochila e respirei fundo o ar fresco de outono. As folhas já ensaiavam seu espetáculo de cores, vermelhos intensos e dourados reluzentes espalhados pelo bosque. Não havia pista de dança ou brinde de champanhe na minha mente, apenas o próximo passo, o próximo suspiro, o calor dos meus músculos em movimento. No alto do morro, sentei-me numa pedra lisa e abri o sanduíche que trouxera. O panorama se estendia por quilômetros e eu via, lá embaixo, pequeninos pontos humanos subindo suas próprias montanhas.
Foi ali, naquele silêncio vasto, que entendi como um ano antes eu estaria naquele salão de festas, cumprindo meu papel com um sorriso ensaiado, voltando para casa exausta e vazia. Quando, já quase ao anoitecer, religuei o celular, não havia recados, nem chamadas. Apenas silêncio. Um silêncio que finalmente era meu. Não senti euforia nem vitória heroica, apenas uma harmonia inédita comigo mesma. Não precisava mais provar nada, nem vencer ninguém. Só precisava parar de me perder em busca de aceitação. Escolhi meu poder não para negar piedade aos outros, mas para, pela primeira vez, oferecê-la a mim mesma. A paz não chegou com fogos de artifício nem corte de fita simbólica. Veio discreta, quase imperceptível, porque ninguém mais me puxava para trás. Minhas manhãs deixaram de girar em torno de emergências alheias. O celular ficou esquecido onde eu deixara, sem o ímpeto de checar se alguém precisava de mim. Aquela matemática mental constante. Será que estou sendo injusta? Será que exagerei? Vou desapontar alguém? Simplesmente se esvaiu. No lugar dela, meu trabalho tornou-se um terreno limpo, regido pelo meu próprio compasso. Ganhei reputação no escritório, preparo minucioso, raciocínio claro. Fechei meu primeiro cliente sozinha, depois o segundo. Os sócios começaram a mencionar meu nome em reuniões. Planejamentos fluíam sem cláusulas de contingência para crises de terceiros. A antiga tensão parecia um fantasma distante, difícil de acreditar que já me atormentara. Percebi, de repente, que não estava mais me provando, nem minha lealdade, nem minha utilidade, nem minha resistência. O alívio desse reconhecimento permeou meu corpo, como alguém que aprende outra forma de se sentar depois de anos de dor. E então comecei a fazer coisas só porque queria. Passei um fim de semana na costa, curiosa para conhecer aquela faixa de areia que nunca visitara. Me inscrevi numa aula de cerâmica por pura vontade de moldar argila. Comprei flores para a sala, algo que sempre me parecera supérfluo, mas que agora, miudinho e simples, trazia uma felicidade que eu vinha-me negando há tempos. Quando olho para a versão de mim que carregava tudo sem uma queixa, mal a reconheço. Parece outra pessoa e é ela que ficou para trás. Quando, finalmente, deixei de sentir raiva ou desprezo, sobrou apenas uma distância serena e o olhar claro de quem reconhece o quanto foi condicionado a desaparecer. Eu chegava cedo, pagava sem que pedissem, calava quando algo doía. Aprendi a confundir amor com confiabilidade. Acreditava que, se desse o bastante, um dia receberia algo em troca. Esperei a vida inteira por um gesto de reconhecimento que nunca veio. Eu não era fraca, estava treinada. E, no momento em que vi essa diferença, a vergonha que me consumia há tanto tempo perdeu seu poder. Lá fora, a vida da minha família continuou a se desenrolar sem mim. Não porque eu fugisse da realidade, mas porque aquelas histórias deixaram de ser minhas para gerenciar. Soube por recortes de conversas, de ajustes financeiros e dias difíceis. O negócio do Lucas quebrou de vez, meus pais venderam a casa em que cresci e se mudaram para um imóvel menor. Falava-se em aposentadoria antecipada do meu pai, em apertar os cintos, em voltar ao essencial. Eu não quis detalhes. Desconectar significava abdicar também de testemunhar e cuidar. Seus destinos passaram a se mover sem minha interferência, não como punição, mas como o simples recalibrar de um sistema que perdera seu pilar central. Enquanto isso, meu próprio mundo se expandia de maneiras silenciosas e intencionais. Construí laços que não exigiam desempenho nem sacrifício como preço de pertencer. Encontrei amizades como a da Margaret, que me tratou como adulta desde o primeiro encontro, e conexões onde não havia papéis pré-definidos, mas uma verdadeira troca de apoio, sem faturas invisíveis e pesadas. Aprendi a aceitar ajuda sem convertê-la em dívida, a estar presente sem manular, a reconhecer que um amor que custa a sua voz jamais foi amor, é transação. E, acima de tudo, entendi que posso recusar quem nunca me deu escolha. O momento do espelho veio inesperado, em forma de mensagem tímida, sem urgência. Alguém me perguntou como eu estava, expressou a tênue esperança de que as coisas melhorassem um dia. Veio pela voz de uma prima a quem sempre admirei, neutra durante todo o turbilhão, sem tomar partido nem espalhar boatos. Ela disse que minha mãe a havia incumbido de me procurar, que falavam em recomeçar, em reconstruir, que sentiam minha falta.
Li aquelas palavras sem o velho estalo de emoção, sem o debate interno sobre a obrigação de responder e sem a culpa automática que antes apertava o peito diante de qualquer sinal de dor alheia. Ali, na neutralidade daquela mensagem, vi a diferença. Não mudaram o convite, mas eu é que havia mudado. Reconheci que aquilo ainda soava como pedido de conformidade em troca de aprovação, disfarçado de reconciliação. E, pela primeira vez, pude ignorar o impulso de atender ao chamado. Durante muito tempo, eu guardei aquele silêncio como um segredo frágil, até que percebi, não precisava mais agir conforme a expectativa alheia. Foi a primeira vez que confiei no meu próprio julgamento. Quando meu primo mandou mensagem, agradeci e respondi com delicadeza: estou bem. Ainda não estou pronta para conversar, mas agradeço o contato. Chamar as coisas pelo nome deixou de ser um ato de rebeldia. Simplesmente era a verdade, eles não tinham me esquecido, apenas lembravam de mim quando lhes convinha. E esse reconhecimento tardio não me diminuía nem me deixava insegura. Eu não precisava que escolhessem meu lado retroativamente, tampouco que justificassem minha ausência para validar minha escolha. Minha vida já se reorganizara em torno da ausência das expectativas deles, e o resultado era um espaço mais amplo, mais autêntico, mais meu do que jamais tivera sido. Hoje, a medida do meu sucesso não está em diplomas conquistados ou títulos pendurados na parede, mas na liberdade de caminhar para longe sem dar explicações, de viver sem ser convocada para espaços que, antes, exigiam minha própria erosão. Quando digo não sou mais quem eu era, não é tom de superioridade ou amargura, é apenas o registro simples de um crescimento que não precisou da participação de ninguém. Não houve pontes queimadas em cena dramática. Eu parei de pisar nelas, e elas desabaram por conta própria. Depois, veio um silêncio acolhedor, como se finalmente eu tivesse um chão firme sob os pés. Em muitas noites, sento na minha varanda com uma taça de vinho e vejo o sol mergulhar no horizonte. Penso na mulher que fui, sempre correndo atrás da próxima crise, da próxima urgência, da próxima chance de provar meu valor. Lembro o cansaço que ela carregava, a invisibilidade que sentia mesmo em meio à família. Não a sinto falta, mas sou grata a ela, sobreviveu o suficiente para me dar a oportunidade de existir. Agora, o telefone não toca com emergências alheias. Minha conta bancária não se esvai para sustentar dilemas que não me pertencem. A agenda está livre de compromissos que eu nunca escolhi. E quando penso no futuro, desta vez com esperança e não com medo, não me imagino sozinha. Vejo pessoas que quiseram estar comigo, que não precisam me reduzir para se sentirem grandes. Isso, para mim, é paz, não a ausência de conflito, mas a presença de escolha. Se essa história ressoa com algo do seu coração, compartilhe. Quando você percebeu que era hora de parar de pagar com seu silêncio? E, se já se sentiu a pessoa invisível dentro da própria família, saiba disto, você não está só.